Mar da Galileia, também conhecido como Lago de Tiberíades. Este local foi um local onde Jesus viveu muitos momentos e usou muitas vezes esse local para trazer os seus maiores ensinamentos. Certos eruditos dizem que aquela parte onde fala que não se pode acender uma lâmpada para colocar debaixo de um alqueire, nem se esconde uma cidade que é edificada sobre um monte. Ele usou esse texto baseado em uma cidade que fica à beira deste lago. Naquela época, essa cidade ela ficava numa parte mais alta e então as pessoas acendiam as suas lamparinas. E durante o período da noite era impossível que as pessoas conseguissem não ver aquela cidade. Somente cegos não conseguiriam ver. Por quê? Porque poderia estar a quilômetros de distância, você descobria o poder da luz. E Jesus então ele se encontra aqui dentro deste barco, só que dessa vez você vai em toda a Bíblia, você não vê em momento algum a palavra falar que Jesus dormiu, a não ser neste texto. São duas coisas icônicas que nós vemos na Bíblia. A palavra Jesus chorou, você não vê Jesus chorando em nenhum outro lugar, a não ser na morte de Lázaro. Você não vê Jesus dormindo em nenhum outro lugar na Bíblia, a não ser nessa travessia do Mar da Galileia. E eu acredito que assim como ele deixou de chegar no momento certo, que as pessoas queriam que ele chegasse, na ressurreição de Lázaro, porque ele queria lhe demonstrar a glória de Deus com aquela situação que estava acontecendo, eu creio que aqui da mesma maneira, Jesus dormiu propositadamente. O que é isso, pastor? É quando Deus usa a metodologia de soltar da nossa mão para nos ensinar a andar com as próprias pernas. Nós somos acostumados a depender de Deus em tudo, mas depender de Deus de uma maneira errada. Nós queremos muitas vezes, 100% das vezes, que Deus faça aquilo que é papel dele, mas também queremos que ele faça aquilo que é papel nosso. Você pode ver que nós chegamos num nível de fé onde nós queremos ser melhores do que Jesus. Nós queremos viver o que Jesus viveu. Nós queremos receber o que os apóstolos receberam. Nós queremos ver com os nossos olhos e termos experiência que esses homens tiveram, mas não queremos viver como eles viveram. E aí mora o grande problema. Porque quando essa tempestade ela se levanta, estava sendo travada uma guerra espiritual. E você só entende quando você entra no quesito de estudar toda a história que envolve esse contexto. Jesus vai atravessando e ele vai entrando numa parte de Israel que se chamava Decápolis. Eram 10 cidades totalmente desviadas da palavra de Deus. E o diabo tinha ali um homem que era um instrumento que em alguns textos diz que ele despedaçava as cadeias. É o único lugar na Bíblia que você vê Jesus entrevistando o demônio. A situação era tão grave que Jesus olha para a situação e ele diz o seguinte: qual é o teu nome? Então o maioral dos demônios que ocupava aquela situação fala: nosso nome é Legião, porque somos muitos. O diabo sabia o que iria acontecer se Jesus chegasse naquele local. E às vezes nós não entendemos que quando Jesus nos chama, Ele nos chama para termos um relacionamento íntimo. E esse relacionamento íntimo envolve entrar no mesmo barco. Você vê que quando Jesus ele entra no barco, os discípulos o levam, mas ele estava em um barco só, mas a Bíblia diz que outros barcos também o seguiam. E aí você vê a diferença entre a intimidade de estar com Deus ou estar perto de Deus. Estar perto de Deus não é estar com Deus.
Você pode não ser um cristão, mas o fato de você não ser um cristão não impede Deus de estar neste local. E o fato de Deus estar neste local também não faz nem de mim nem de você um cristão. Então existe essa diferença entre ser e não ser, de estar e não estar. Jesus disse certa vez o seguinte: se vocês estiverem em mim, uma parte da comunhão, e se as minhas palavras estiverdes em vós, segunda parte da comunhão, aí vocês vão pedir o que vocês quiserem e vos será feito. Porque a Bíblia diz o que? Agrada-te do Senhor e Ele te dará o que deseja o teu coração. Eu tive 2 atrocidades na minha vida. Na segunda eu resolvi tomar vergonha na cara. Durante 2 vezes eu tentei escolher uma esposa. Uma vez dentro da igreja, outra vez eu era traficante. Mas foi dentro do presídio que eu resolvi entrar no barco. Porque muitos estão à margem do lago, mas só tem Jesus quem está no barco. Quer ter Jesus? Entra no barco, aceita Ele, reconhece os seus pecados, desce as águas, busca o batismo do Espírito Santo. Aí você vai ter Jesus em todos os momentos, seja na tempestade, seja fora da tempestade, seja na bonança, ou seja no pior de todos os terremotos, batalhas e guerras que Satanás levantar contra a sua vida. Eu vi hoje testemunhos de livramento aqui. Eu me lembro de uma vez, eu tinha mais ou menos 20 anos e eu me desviei. Eu me revoltei com a igreja, porque eu tinha tudo para ser um empresário. Minha mãe tinha uma loja no centro da cidade. Eu comecei a usar droga com 14 anos. Com 18 anos eu era um dos bandidos mais conhecidos de Rondonópolis. Eu era conhecido como Caveirinha do Pindorama. Para você ter uma ideia, o dia que eu fui na televisão dar o testemunho, a igreja encheu. O câmera chamou o meu pastor no dia e perguntou bem assim para ele: esse cara converteu realmente? Aí o meu pastor falou para ele: converteu. Por quê? Ele falou: porque eu já entrevistei esse cara. Tem camburão na cidade que tem marca de tiro, que foi ele que deu. Eu entrava na delegacia xingando o delegado. Senta com meu pai um dia, eu levo você lá e ele vai te contar quem eu era. Ele é o oficial de justiça mais velho do fórum. Aí você imagina a vergonha que eu fui para minha família. O dia que eu conheço Jesus, eu largo tudo. Minha mãe fala: eu pago faculdade para você, vem assumir essa loja, isso daqui é para você. Eu falei: não, eu quero Jesus. Eu fui dormir num altar como esse, num carpete. Estou mentindo? Só que quando a igreja encheu, aí eu não prestava mais, porque eu tinha uma fraqueza na minha vida. Com 16 anos, meu pai me ensinou a gostar de prostituição. Eu era frequentador assíduo de uma boate de prostituição aqui em Rondonópolis, chamada The Place. Você vê o tipo de vida pecaminosa que eu vivi. Então eu não consegui permanecer firme na fé, como muitos não conseguem hoje, e aí entra no desespero, na carência, e quer casar com a primeira que aparece. Primeiro que aparece. Enquanto eu dava lucro para a igreja, que eu enchia a igreja, porque eu realmente dava fruto, só que eu tinha essa fraqueza. Jesus falou: naquele dia muitos vão dizer: em meu nome você curou, em meu nome você fez isso e aquilo. Eu vou dizer o quê? Apartai-vos de mim, porque você praticou o quê? O pecado. O fato de alguém ser usado não quer dizer que ele é totalmente santo e totalmente de Deus. Eu expulsei demônio
em pecado. Eu expulsei. Eu não estou falando da história de ninguém não, eu estou contando a minha. Mas eu estava no barco. Assim como dentro desse barco, eu quero lembrar você que tinha um traíra que ia vender Jesus por 20 moedas. E o amor de Jesus foi tão grande que ele nunca disse: aparta-te de mim, você não vai andar comigo, porque lá na frente você vai me vender. Dentro desse barco, tinham mais 10, que na hora que a porca torcesse o rabo, iriam fugir e deixar Jesus sozinho. Mas Jesus nunca mandou eles embora, porque Ele garantiu: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Esse é o amor de Deus por mim e por você. Eu sei que a minha revolta foi tão grande que eu não queria mais saber de igreja. Eu tinha coleção de Bíblia de estudo, depois eu tive que comprar tudo de novo. Eu sempre fui apaixonado por estudar a Bíblia. Eu comecei o primeiro curso teológico de uma igreja que tem na frente da Praça do Conjunto aqui. Na época ela se chamava Comunidade Cristã Vida. A primeira aula eu já arrumei problema com o professor. Ele falou algo e eu provei para ele na Bíblia. Ele me mandou ficar quieto. Depois eu chamei lá nele e falei: pastor, tá aqui. Ele falou: não, isso é a sua tradução. Eu falei: então tá, então na próxima aula o senhor traz uma explicação para mim sobre essa tradução. Na outra aula ele mandou eu ficar de pé e pediu perdão para mim, diante de todos, porque ele tinha me envergonhado diante de todos. E isso é o que falta hoje em muito pastor. Ele quer ensinar as ovelhas a pedir perdão, mas ele mesmo não tem humildade para pedir perdão quando erra. Nós como pastores somos os exemplos da igreja. Se nós não aprendemos a reconhecer os nossos erros e pedirmos perdão, como ensinaremos isso? E para estar no barco, aquele que diz estar nele tem que andar como ele andou. Eu sei, irmãos, que eu comecei a vender as minhas Bíblias para fumar droga. Eu chegava num ponto que eu queria morrer de overdose. Eu colocava quase 1 grama de pasta base em cima do cachimbo e riscava o isqueiro. Os cabelos chegavam a fazer assim, ó, para cima. Cheguei na casa de um pastor, ele é pastor dessa igreja missionária unida. Cheguei lá para vender uma Bíblia de Estudo Almeida. Na hora que eu entrei, tinha um pastor sentado, ele falou: é esse cara que Jesus mandou eu vim aqui, é por causa dele que eu estou aqui. Eu todo chupado, aquela cara de craqueiro. A irmã Elizabeth viu a foto, uma hora eu vou mandar colocar ela aqui, e vocês vão ver o que é o poder de Deus. Ele falou bem assim: jovem, você vai sofrer um acidente, o diabo ia te matar, mas Deus tem uma obra muito grande na tua vida que você não entende hoje. Deus sabe por que você está assim, mas Ele manda te dizer que você vai ver o livramento que você vai receber, e você vai entender que é Ele que está te livrando, e você vai entender que o que Ele te prometeu, quando Ele mandou aquelas 2 mulheres na igreja, e seu pastor falou que aquilo era do diabo, você vai entender que era Ele. Eu não acreditava em profecia. Chegou num ponto que eu estava conhecido em Rondonópolis como o pastorzinho dos milagres. Eu fazia reunião das 3 horas da tarde na igreja, o pessoal ia lá para receber cura. Nisso, para um Fiat Uno do outro lado da rua, desce 2 assembleianas. Aí ele falou: bom, quem que é o pastor da igreja aqui? Eu falei: bom, aqui tem 2, tem um gordão e tem eu que sou o pastor auxiliar. Ela falou: não, então é você, que falaram que era um moreninho magrinho. Eu falei: então pode falar. Eu tinha acabado a reunião das 3, estava varrendo a porta da igreja. Ela falou bem assim: minha irmã está com problema no estômago e a gente precisa que você ore por ela. Na hora que eu orei, Jesus curou instantaneamente. Só que o Espírito Santo desceu, aquela mulher começou a orar em línguas e interpretar. Me
disse que eu não ia ficar naquele ministério, que Deus tinha me levado ali para aprender o que eu ia ser usado para fazer. Como os discípulos estavam aqui no meio de uma tempestade, aprendendo o que eles foram chamados para fazer, porque se Jesus tem poder para fazer tempestade parar, Ele deu esse poder para mim e para você, que somos igreja. Ele acaba de fazer o que ele faz, liberta o gadareno, ele é expulso, e ele continua. De repente aparece Jairo, ele mal expulso, chega do outro lado, aparece Jairo, olha, minha filha está doente. Ele está andando, chega uma mulher, toca nele, é curada do fluxo de sangue. Na hora que ele chega para curar aquela mulher, ele passa, chega, a menina já morreu, e todo mundo começa a rir. Na hora que ele fala, não, ela não morreu não, porque quem é espiritual vê as coisas diferente de quem é carnal. Os discípulos viam uma tempestade, Jesus viu uma oportunidade de mostrar o poder e a glória de Deus. Todos viam a morte de Lázaro, mas Jesus viu uma oportunidade de mostrar o poder e a glória de Deus. E é por isso que Jesus te trouxe para o barco, para que você demonstre o poder, a honra e a glória de Deus. Esse homem profetiza para mim que eu ia receber o livramento. Eu desci na Canaã, peguei 2 caroção de crack e parei perto de uma escola que tinha ali São Lucas, tinha um terreno baldio com aqueles muros de monobloco. Furei a lata e dei aquela paulada e saí louco, sobre o efeito do crack. Na hora que eu virei na Pochorel, naquela rua que tinha uma quadrangular antiga ali, eu entrei louco, varrido de crack. Eu nem olhei para os lados, irmão, eu só senti a hora que o negócio bateu em mim. Eu senti uma mão me parar no ar. A moto desceu, o cara que bateu em mim, rebentou a bicicleta inteira. Quem já andou de carrinho de rolemã aqui quando era criança? Já andou? Aquele dia eu andei no rolemã de Jesus, porque eu caí sentado no tanque da bicicleta e fui assistindo, parecendo que eu estava num carrinho de rolemã assim, ó, e nada me aconteceu. Na hora eu lembrei da profecia. Eu estava em Campo Grande, cheirando cocaína. Eu virei para a bisavó do meu filho. Jesus acabou de falar comigo. E ela já não duvidava mais, porque eu digo, quando de repente descia, porque não pensa que você está desviado, Deus parou de falar com você não. Porque a Bíblia diz que Ele deixa as 99 que estão no aprisco e vai atrás daquela que se desviou. E eu virei e falei para ela, se eu não tomar jeito, até o dia do nascimento do meu filho, alguma coisa muito ruim vai acontecer comigo. Ela falou, vira essa boca para lá, menino. Eu falei, eu sei quem me chamou, e Ele falou que eu querendo ou não, eu vou ter que fazer a obra dele. Meu filho nasce dia 3 de abril. Dia 4 de abril eu fui fazer uma entrega. Eu tinha acabado de chegar a 600 quilos de maconha para mim. Eu pego uma mochila com 30 quilos e vou fazer uma entrega. A mulher estava sendo investigada. Tive que esperar um rapaz que se atrasou para entregar a parte dele. Nessa a Polícia Federal chegou. Foi cena de filme de Hollywood. O policial federal me errou daqui no teclado, não acertou um tiro em mim. Um tiro sequer. Eu tenho um depoimento lá, falando que foi dado um disparo de advertência. Quando você vê um depoimento dizendo que foi dado um disparo de advertência, meu querido, você pode saber, atiraram em você para matar, não acertaram, e eles tiveram que explicar o porquê que gastaram a munição. Essa é a norma do curso da polícia. Para a honra e glória de Deus, eu estou aqui hoje. E continuo no barco. E agora eu vou entregar para você uma receita. Porque Jesus ressuscita a filha de Jairo. Ele entra, não deixa ninguém entrar junto com ele. Ele fala o que para a menina? Tabita, cumi.
levanta-te. Quando foi o que ele falou? Pedro nega Jesus. Jesus falou: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai e dos seus anjos que estão no céu. E aí eu vejo Jesus voltar atrás da palavra dele, porque quando ele aparece para Maria Madalena, ele fala: vai atrás de Pedro e avisa Pedro que eu quero falar com ele, e fala para todos me esperarem. E ele foi atrás de ovelha por ovelha, desde o caminho de Emaús até o cenáculo, e não deixou que nenhum se perdesse. Você está entendendo porque ele não desiste de você? Você acha que quando ele chamou, quando ele morreu naquela cruz, ele já não sabia quantas vezes você ia pecar? Quantas vezes você ia cair? Quem é mãe aqui sabe, já teve filho, sabe que ele começa, não dá conta de nada, tem que limpar, vive cagado, está lá, tem que trocar a fralda, passar lencinho umedecido. Antigamente era pior ainda, porque ficava aqueles varal cheio de roupa. Só as mães de antigamente sabem a dificuldade que era criar um filho. Hoje em dia é mamão. Hoje em dia vai lá, compra um monte de pacote, pá, amarrou, joga fora. Na minha época não era assim não, irmão. E tinha que colocar aquelas fraldas, como diz o pastor aqui, para quarar. E Deus cria filho à moda antiga. Por isso que você vê muita gente chegando na igreja, fazendo aquelas coisas assim, que você fala: meu Deus, olha lá, começou a vir na igreja agora, está errando, está fazendo tudo errado. E parece que Deus não está nem aí. Não é. É que Deus nos olha como filhos. E você não pega o recém-nascido e corta ele na vara, na primeira arte que ele faz. Segundo a maturidade que alcançamos, é a forma como o Senhor nos corrige. E aí ele levanta Pedro e fala: olha, vocês não vão se ausentar de Jerusalém, vocês vão esperar, porque do alto eu vou enviar a promessa que meu Pai fez. E vocês vão ser revestidos de poder, e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Esse mesmo Pedro começa numa obra maravilhosa. O homem andava, ele não precisava nem orar, a sombra dele passava, as pessoas já saíam curadas. Sabe por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ou vocês acham que foi eu, ou foi o pastor que escolhemos os textos, os hinos que iam ser cantados, os vasos que ele escolheu para mostrar a sua glória? O culto pode até ter um pregador, mas quem vai falar, quem vai dirigir, é aquele que é Senhor dos vivos e dos mortos. Esse mesmo Pedro chega numa cidade, de repente chega aquele monte de viúva com roupinha, fala: olha aqui, Dorcas, a gente estava todo mundo sofrendo e ela estava fazendo roupa, a gente estava com frio e ela fazia roupa, essa mulher viveu servindo ao Senhor. Pedro, não tem como você falar, você tem a chave, Ele deu para você. Pedro só faz aquilo que Jesus fez. Ele manda todo mundo sair, dobra o joelho e ora. E ele não fala levanta e anda, ele fala Tabita, Tabita, Tabita. Porque quem andou com Jesus imita os atos de Jesus. Se você conheceu Jesus, você vai acreditar e vai colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, porque Ele fez a promessa: estes sinais seguirão todo aquele que crer. E aqui tem um grande segredo. Jesus certa vez ele falou assim: olha, vocês têm que aprender a ser manso e humilde de coração. Aí o irmão dele, porque muita gente confunde o Tiago da carta de Tiago com aquele Tiago que foi cortado o pescoço por Herodes, e não é a mesma pessoa. A carta de Tiago foi escrita pelo irmão de Jesus, sanguíneo, filho de Maria e de José. E ele diz o seguinte na carta dele: vocês pedem e não recebem,
por pedirem mal. Porque milagre tem receita. Tem gente que alcança o milagre e murmura, perde a bênção. Sabe por quê? Porque não entendeu esse texto aqui. O vento está soprando, mas o que está chacoalhando é o mar. O vento não está assustando. O que está assustando é a água que está enchendo o barquinho e está fazendo eles acreditar que vão afundar. Porque se o vento estivesse soprando e não tivesse a água, seria simplesmente vento. Mas a Bíblia diz que Jesus repreendeu o vento e ordenou que o mar se acalmasse. Tem gente que até repreende o vento para, mas o mar não para, e ele começa a murmurar, porque o mar não parou, porque ele não soube agir como Deus mandou agir. Porque isso é um grande segredo diante de Deus, e foi para isso que Ele nos chamou, foi para realizarmos as obras de Deus. Ou Ele só falou só com o mar? O texto é bem claro, e o pior é que esse texto se repete três vezes, nos 3 evangelhos sinóticos. E num deles fala que Jesus estava tão preocupado com a tempestade que até travesseiro ele tinha. Chegaram: Jesus, eu quero te seguir. Ele falou: olha, filho, as aves têm seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Sabe por quê? Jesus conhece quem quer seguir Ele por interesse e quem quer segui-lo porque o ama. Quem segue Jesus porque o ama, descobre Jesus usando um travesseiro. Quem procura Jesus por interesse, Jesus fala: olha, eu não tenho nem onde reclinar a cabecinha aqui, ó, não tenho parte contigo. Ele fala daqueles que eles vai vomitar da boca. Bíblia. Jesus te convida nessa noite para entrar no barco. Sabe por que Jesus quer que você entre no barco? Aqui eu quero entregar a última revelação da palavra. Porque você não vê dizer, a Bíblia é bem clara, que Jesus estava num barco com 12 discípulos, amém? Mas não era o único barco naquele mar, não era o único barco no meio daquela tempestade. Outros barcos também o seguiam. Mas aonde existe discípulo de Jesus, vidas não se perdem. O teu milagre vai se estender àqueles que estão próximos, àqueles que estão de longe, àqueles que ouvirem a sua voz, porque Deus vai usar a tua boca. Paulo está sendo levado para ser ouvido por César. Isso ocorre na data do Yom Kippur, a data onde os judeus de todo o mundo fazem o dia do santo jejum, o dia da Techuvá. Techuvá em hebraico é arrependimento. Você pode ir no judeu mais rico em Nova York, naquele dia ele vai estar usando um pé descalço, uma calça rasgada, para se lembrar do período que Israel andou no deserto, no meio de tendas, e foi escravo no Egito, se lembrando da onde Deus o tirou. E é isso que falta para nós. Como foi pregado esses dias aqui, foi cantado. Levanta e anda, mas leva a tua cama junto. A cama pode ser vergonha para você, mas quem olhar o milagre, vai ver na sua vergonha, o milagre de Deus. E está aquele vento, de repente Paulo fala bem assim: gente, sede meus imitadores como eu sou de... O que ele faz no meio da tempestade?
pega o pãozinho, vai comer. O anjo do Deus a quem eu sirvo e pertenço me visitou nesta noite e falou para ficarmos tranquilos, porque nessa embarcação ninguém irá morrer. Não importa se aonde você está é o mar, não importa se é um rio que tem nome de mar, não importa se seja um oceano, o importante é quem está com você e prometeu estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos todos ficar de pé em nome de Jesus. Eu vou passar a palavra para o pastor agora, aquele que vai coordenar a ministração. E deixa Jesus trabalhar. Você só tem que entrar no barco. Talvez você chegou aqui hoje, você não está no barco, você está num outro barco que está seguindo o barco. Mas saiba que aquele que está no barco vai garantir o seu milagre também. Amém? Glória a Jesus. Essa primeira quarta-feira, irmãos, em fevereiro, nós glória a Jesus. Essa primeira quarta-feira, eu quero dizer aos irmãos que o Senhor nos dá o direito de pedir algo para Ele. A Bíblia diz: pedir e dar-se-vos-á. Mas como foi falado que pede, não recebe porque pede mal. O que é pedir mal? É pedir algo, mas sem propósito. Pedir algo apenas para satisfazer a si mesmo, né? Para a gente se sentir que estamos podendo alguma coisa. E o que Deus quer que nós entendemos é que Ele quer nos dar, Ele quer nos confiar, mas Ele quer nos confiar coisas que sejam duradouras, coisas que permanecem. Se nós for pedirmos: ah, Senhor, eu queria um carro novo. Ah, Senhor, eu queria uma casa. E Deus poderia até atender. Só que eu quero te dizer o seguinte: o carro novo e uma casa, ela vai te dar uma falsa sensação de que você conquistou. Ela vai te dar uma falsa sensação que você agora tem uma casa para morar. Vou pagar mais aluguel. Agora eu tenho um carro, não vou mais precisar de Uber, não vou mais precisar de carona. Nos traz uma falsa sensação de que adquirimos alguma coisa. Pastor, o que eu devo pedir, pastor? A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos ajuda a pedir a coisa certa. Então eu quero te dizer nesta noite: fala com Deus e fala para Deus: Senhor, eu preciso de viver o seu propósito. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim.
Porque se eu te pedir aqui coisas apenas que vai me satisfazer, ela vai ser temporal. Aqui tem um irmão que eu acho que a coisa mais que ele queria na vida dele era um dia poder ter um carro novo. E ele trabalhou e ele foi lá e financiou um carro. E ele se sentiu realizado. Ele está aqui. Só que um dia ele parou o carro na frente da casa dele. E os 2 filhinhos dele entrou dentro do carro. E os meninos desengatou o carro. E era uma ladeira. E esse carro desceu. Com menos de 10 segundos, um carro novo deu perca total. Isso aqui é forte o que Deus está revelando aqui agora. Ele está aqui. O irmão Wanda, dá um sinalzinho aqui. Ele está aí de testemunho. Eu acho que quando ele comprou esse carro, ele realizou o desejo do carro. Porque até então ele nunca tinha conseguido ter um bem. E ele acreditava que o dia que ele comprasse um carro novo, ele ia ser o cara mais feliz da terra. É ou não é, irmão Wanda? Não era assim que você pensava? Está aí, ó. Só que ele foi lá e comprou um carro. E as crianças desengatou o carro. E o carro desceu e abraçou um poste. Com os filhos dentro. Nós louvamos a Deus que só o carro deu perca total. Deus ainda guardou as crianças. Elas saíram assustadas de dentro do carro. O que eu estou querendo dizer para você? Deus não está querendo te dar um carro novo. Deus está querendo te dar uma vida abundante. Coisa maior do que um carro. Maior do que uma casa. Quantas casas esse homem já construiu para ele? Mais de 5. Mas todas elas desapareceu. E ele sabe que uma casa não realiza o que só Deus pode realizar. Só que um dia ele descobriu que tudo isso é vaidade. E um dia ele chorou nos pés de Jesus. Ele abriu o coração. E eu creio que naquele dia Deus entrou no coração dele. Aleluia. E hoje ele está aqui para ser testemunha. E eu creio que Deus tem coisas muito maiores do que tudo aquilo que foi embora na vida dele. E a palavra que eu tenho hoje para você, meu irmão, é essa. Se atentamente ouvires a minha voz, se atentamente crer na minha palavra e guardar no seu coração as palavras que lhe fará pessoa sábia, você vai ter muito mais condição de conseguir tudo aquilo que os acidentes levou, as dívidas levaram, porque daqui para frente você vai construir a sua vida em Cristo, sobre uma rocha inabalável, que pode soprar o vento, pode correr o rio, mas ela permanece intacta, porque está edificada em Jesus. E eu quero te convidar aqui na frente hoje, eu quero ministrar sobre a sua vida. Eu quero ministrar sobre você algo de Deus aqui. Ainda se me acassore mandefa. Posso clamar. Uidarabasuri que ne farabashá. Acredito que eu não
Você pode construir um palacete. Você pode construir toda a riqueza que você conseguir juntar. Mas se ela não estiver em Jesus, o vento sopra e vai embora. O rio sopra e vai embora. Mas se estiver em Jesus, as portas do inferno não prevalecerá. Feche os seus olhos comigo agora. Jesus, nós estamos aqui diante da palavra. E a sua palavra diz: se estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós, Senhor, eu estou em ti. A minha casa está no Senhor e a tua palavra está no meu coração. E é na tua palavra que eu me coloco nesta noite. Eu quero pedir ao Senhor coisas novas aqui. Eu quero que o Senhor traz coisas novas para a vida do irmão Vando, que entregou a sua vida para o Senhor um dia e entendeu que nada deste mundo é maior, é mais forte do que o teu amor. Eu quero ministrar sobre ele e sobre a sua igreja nesta noite. A abundância que tem no Senhor, a vida abundante, uma riqueza que o ladrão não rouba, uma riqueza que a ferrugem não consome, uma riqueza que a traça não corrói. Eu quero essa riqueza nesta noite sobre a sua igreja. Senhor, eu adentro nesta noite no Santo dos Santos. Eu adentro agora no Santo dos Santos, como está escrito em Hebreus: chegai-vos com ousadia e com convicção diante do trono da graça, crendo que Ele é poderoso. Em nome de Jesus, como a chuva seródia, a bênção do Senhor caia neste lugar. Caia sobre a sua igreja nesta noite. Caia sobre os teus filhos aqui nesta noite. Venha de maneira silenciosa, mas avassaladora, rasgar o coração nesta noite dos seus filhos, penetrando dentro dos seus filhos. Oh, Espírito Santo de Deus, e tira para fora tudo aquilo que não vem para te agradar. E traga agora uma unção nova, algo novo, uma vida nova. Que a decepção vá embora e que vida nova, que coisas grandes venha de sua parte nesta noite. É o que eu te peço aqui, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tu és poderoso para fazer coisas grandes. Tu és poderoso para fazer coisas lindas. E adarabiara para que rai. Darabandia shana de carapassa. Manalabasei. É o Senhor. Eia piaçou rimandiaca. Digno de louvor, tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Revela as coisas ocultas, Senhor. Revela as coisas que só o seu Espírito pode revelar ao coração. Anima nesta noite aqueles que estavam desanimados e fracassados, para viver coisas grandes no Senhor.
para viver coisas lindas no Poderoso Senhor. Senhor, nosso Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Seja abraçado pelo céu. Ele está cuidando da sua vida. Ele está cuidando da sua vida para que você não se perca. Ele está cuidando do seu futuro. Ele está cuidando, é um momento. E tudo vai se esclarecer. Será tudo diferente. Será tudo diferente, porque o milagre vai impactar a sua vida. Digno de louvor, digno de louvor. Ajuda, Tu Senhor. és santo. Ajuda, Senhor. Santo. Ajuda, Senhor. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Aleluia. Amém. Sinta o abraço de Deus nesta noite, dizendo: não temas, eu sou. Eu estou contigo, não temas. Eu estou guardando, eu estou te guardando. Sinta o Senhor te abraçando. Sinta o abraço do Senhor e viva coisas sobrenatural, porque Deus tem para a sua igreja nesses últimos dias uma unção sobrenatural que só o céu pode trazer. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida. Coloque a sua confiança só nele, só em Jesus, e Ele vai trilhar o seu caminho, Ele vai endireitar as veredas, e coisas grandes vai começar a acontecer, e você verá que o amor de Deus é tão grande, que é capaz de surpreender aqueles que nele esperam. Ele surpreende. Ele surpreende. Ele surpreende. Ele vai surpreender você. Glória a Deus. Por Ele nos dar a oportunidade de conhecê-lo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Quero dizer aos irmãos que amanhã nós vamos ter aqui um momento de dar uma ajeitada, tirar as teias de aranha. Nós vamos receber esse final de semana muita visita, né? Muitas igrejas vão estar aqui conosco, sexta, sábado. Então nós temos que tirar as teias de aranha, convidar os diáconos. Olha, tem teia de aranha, ó. Tirar essas teias de aranha, arrumar essas folhas que estão caindo ali. Tem que dar uma mão de tinta ali naquelas duas paredes também, que está bem feia.